Abra aí a sua Bíblia no capítulo 1 de Daniel. Sua Bíblia já deve estar marcada em 1ª e 2ª Tessalonicenses, né? A Bíblia de papel aí. Outros deve estar bem marcadinho em Tiago, em Efésios, em Marcos, que foram os livros que nós trabalhamos até aqui. Também tem, né? No celular, né? Então agora você vai um livro do Antigo Testamento que vai ficar bem marcado na sua Bíblia, o livro de Daniel. A gente vai passar aí mais ou menos 2 meses e meio, 3 meses estudando esse livro com muita paciência e tirando aqui algumas lições do Senhor para a gente. Não me lembro, nos 3 anos que eu estou aqui, de ter exposto ainda um livro do Antigo Testamento com vocês. Até agora nós trabalhamos só livros do Novo Testamento, não foi isso? E nós vamos ter 2 desafios agora para esse primeiro semestre, Daniel e Jonas. Então, vai ser uma exposição bíblica de cada versículo, com muita paciência. E eu gosto muito da exposição bíblica, a vantagem dessa série expositiva, porque ela não vem como se fosse uma mensagem encomendada. Já ouviram esse negócio? Nossa, parece que o pastor me viu hoje e hoje ele pregou encomendado para mim. Não tem. Já está tudo programado até o dia 31 de dezembro ali. O que pode acontecer é o senhor mudar a sequência que a gente planejou ali, né? Então, hoje, de verdade, é até um pouco difícil fazer isso, mas começar com uma mensagem que tem como título Deus disciplina o seu povo, não é nada atraente e instigante para os nossos tempos. De verdade, né? Talvez algumas pessoas devem ter pensado, vamos começar a estudar Daniel e ver o Daniel corajoso da cova dos leões. Vamos ver o Daniel, aquele que sonhava, aquele que interpretava sonhos. Vamos sair de lá encorajados. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus que disciplina a gente é justamente para que nós tenhamos consolo, graça e direção de uma forma bíblica. Nós geralmente buscamos consolo, graça e direção do nosso jeito. Quando a gente faz errado, ele vai lá, disciplina a gente, conserta a gente, para que a gente desfrute desses benefícios de uma forma saudável. Então, inicialmente, eu digo para vocês que como pregador, é uma mensagem dura de pregar de hoje, mas eu não posso escolher os textos bíblicos aqui, eu não posso simplesmente pular um versículo, escolher outro. Eu estou mais ou menos com o sentimento de Jeremias, de Isaías, que pregavam mensagens de esperança, mas que também denunciavam o juízo, o pecado. E eram duros com seus ouvintes. Então, eu peço primeiro misericórdia ao Senhor para poder pregar isso aqui hoje. Tá? Uma coisa eu temo, irmãos, que muitos de nós não reajamos à voz de Deus, e por isso, nesse momento da nossa vida, estamos sendo disciplinados. Não acredite que disciplina é só uma vez. Na vida de seres humanos pecadores como nós, ela vem acontecendo. Deus chama uma vez, chama outra. Né? Como dissemos hoje de manhã na escola bíblica dominical, aqui na classe dos adultos, a gente bagunça e Deus arruma. Aí a gente bagunça e Deus arruma. E nesse processo de arrumar, ele escolhe também o processo da disciplina. Esse livro de Daniel, a gente vai perceber que tem muita coisa aqui semelhante ao nosso tempo. Estamos vivendo, lá existia um público, um povo de Deus que era indiferente à voz de Deus. Hoje nós estamos vivendo esse momento de indiferença, de frieza, de distanciamento. Lá tinha um cativeiro que esfacelou o povo. Foi cada um para o seu canto. Inclusive, acabaram com o templo deles. Não tinha como se reunir fisicamente como a gente está aqui. Imaginem o que acontece quando o povo deixa de se reunir fisicamente, publicamente, a longo prazo. Isso é um prejuízo para o povo de Deus. Aqui tinha gente que o profeta pregava, todo domingo no culto. O profeta pregava, e o povo não mudava. Tudo igual. Tudo se reeditando. Eu não estou usando desse comparativo com vocês aqui
para causar medo, não é nenhuma teologia de medo, de sensacionalismo, mas a gente precisa lembrar, irmãos, que a gente serve um Deus que exige temor necessariamente na relação com Ele. Não tem jeito de se relacionar com Deus se a gente não tiver um coração temeroso. Não tem jeito. Lembra da figura do mar? O mesmo mar que quando nós vemos a primeira vez nos apaixonamos e achamos aquela coisa maravilhosa que nos atrai. Se nós passarmos do limite, esse mesmo mar que nos atrai é o mar que nos mata. Esse é o conceito de temor. Esse é o conceito de santidade. Por isso, antes de tudo, eu quero de novo orar com vocês, me curvando e pedindo misericórdia ao Senhor para esses 2 versículos que nós vamos expor hoje à noite. Tá bom? Alguém daí da comunidade ora por nós? Fique em pé e pede misericórdia ao Senhor. Só algumas considerações iniciais. Obrigado, Tiago. O livro de Daniel, como nós dissemos hoje pela manhã, não é sobre Daniel. O livro de Daniel é sobre... Quem lembra o que nós falamos hoje de manhã? Sobre o Deus de Daniel. Nós vamos enxergar Daniel a partir do Deus de Daniel. E não a partir das experiências que a gente tem e os exemplos que a gente tem na nossa vida sobre o profeta Daniel. Esse livro é mais do que o conto de um herói que nos inspira a viver uma vida corajosa. Ele é um livro que fala do Deus que traz coragem na medida certa para Daniel. Se nós pregarmos o livro de Daniel, a partir de Daniel, o Deus de Daniel, ele é gradativamente afastado. E ao ouvir Daniel, irmãos, nos próximos meses, eu acho que para alguns vai ser aprofundamento, para alguns vai ser aprendizado, para outros vai ser reciclagem. Né? Porque é uma das histórias do Antigo Testamento mais empolgantes. Quando a gente escuta, a gente vai aprendendo sobre os profetas. Daniel é uma história que faz os olhos das criancinhas brilharem. Tanto das criancinhas quanto dos adultos. Não é verdade? E nós vamos, então, aprender aqui, basicamente, essas palavras vão ser repetidas nas diversas pregações que o Edeilton vai fazer, que o Reginaldo vai fazer, que eu vou participar também. Vamos ouvir a palavra soberania, bastante. Vamos ouvir a palavra providência, bastante. Vamos ouvir a palavra integridade. E vamos ouvir a palavra consolo. Nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos, as nossas experiências sobre isso. Quem passou por experiências dolorosas nos últimos dias, ou em algum momento da sua vida, possivelmente teve a oportunidade de ter o conceito de soberania, de providência, aprofundado na sua vida. A irmã Silvia viveu isso recentemente, a irmã Aurora viveu isso recentemente. Estão amadurecendo, apesar dos cabelos brancos e da idade, o que é de fato ser dependente do Senhor. De um Deus que trabalha enquanto a gente não se move. Não é, irmã Aurora? Que surpreende a gente de uma forma assim fenomenal. Nós vamos amadurecer esses conceitos. Nós vamos aprender sobre soberania no livro de Daniel. Quando nós encontrarmos o Deus Altíssimo, ele vai se apresentar assim, como Deus que governa soberanamente os reis, como Deus que governa sobre os reinos da história, até que o Filho do Homem venha e cumpra a consumação da história e leve toda a história para o tempo eterno do reino de Deus. Nós vamos aprender sobre soberania, diante de um Deus que sustenta o universo, que dirige a história, de um Deus que conhece cada célula nossa, de um Deus que conhece cada fio de cabelo nosso, de um Deus que conhece já todos os nossos dias, de um Deus que sabe do nosso final, de um Deus que conhece a dor mais profunda da alma que a gente sofre nas nossas madrugadas muitas vezes. Esse Deus soberano.
A gente vai aprofundar o nosso conceito de providência. Talvez você viva isso. Poxa, eu vivo a providência de Deus, mas quando nós olhamos para o livro de Daniel como um livro histórico, como um livro profético, que olha para o passado, ele faz isso na sua dinâmica, ele interpreta o presente e ele aponta para o futuro. O livro de Daniel é um livro que descobre o futuro. Um livro que mostra que nada, nem as coisas boas, nem as coisas ruins escapam do controle de Deus. Um livro que nos mostra que, mesmo que os seus últimos capítulos, não sei se você já leu o livro todo, mas os últimos capítulos são um tanto desafiadores para interpretar, para entender, para verificar o que é, mas independente disso, a gente sabe que nesses últimos capítulos existe alguém que está gritando que o Deus verdadeiro reina. E que no final não vai ser a Babilônia, não vai ser a Síria, não vai ser a Pérsia, não vai ser os Estados Unidos, não vai ser a China, não vai ser nenhum império que vai dominar esse mundo, porque o próprio Deus vai instalar o seu império. A gente vai aprender que a gente pode descansar no Senhor, independente da pauta que tem aí pela frente. Entende como isso se torna também uma mensagem de consolo para nós? Porque a gente chega agitado aqui com a pauta de segunda-feira, ou com a pauta que a gente está lendo num tempo de eleição no nosso país. A gente olha para o outro país, olha para o outro e começa a entrar numa espécie de desespero. Mas o Senhor começa novamente a relembrar para a gente, nos disciplinando, nos corrigindo para dizer: ei, eu sou o rei do universo. Eu controlo todas as coisas. Assim como ele se revelou para o próprio Moisés: eu sou o grande eu sou. Isso vai produzindo no nosso coração descanso, consolo, rememória. E a gente vai aprendendo a viver nessa dinâmica com o Senhor. O livro de Daniel vai falar sobre integridade, uma palavra extremamente essencial para os nossos tempos, irmãos. Como nós vivemos um tempo de falta de integridade, de valores morais, de desonestidade, de decepções. Integridade. Talvez seja a nossa frase principal até o final dessa exposição. Como viver uma vida íntegra até o fim? A palavra de Deus que questiona isso, né? Será que vai ser encontrado alguém no final de todas as coisas? Será que vai ter um? Como nós podemos manter a nossa vida de integridade, independente do espírito da época, independente dos movimentos, independente dos reinos? Enquanto Daniel estava num exílio decretado pelo próprio Deus, que tinha como objetivo discipliná-los, disciplinar o povo, para forjar esse povo e manter esse povo com uma vida íntegra, nós também seremos relembrados a partir desse livro que, como exilados aqui na terra, que não é o nosso destino final, nós precisaremos nos apegar cada vez mais ao Senhor para que nós sejamos íntegros diante dele até o fim. Seja ele voltando para todos nós, ou seja ele voltando particularmente para cada um de nós. A irmã Silvia disse ali que o Senhor só escuta a música que Deus vai levá-la. É uma música que deveria tocar, na verdade, no ouvido de todo aquele que é salvo em Jesus Cristo, que causa um certo medo, uma certa insegurança do que tem pela frente. Mas que o próprio Deus vem e nos visita e nos lembra do nosso destino final. Então nós vamos aprender sobre esses 4 temas: consolo, integridade, soberania e providência. Tá? Nessa mensagem introdutória, irmãos, nós vamos observar que uma vez que o povo de Deus esquece dos conceitos de soberania, integridade, providência e consolo, ou enxerga esses conceitos a partir de si, sabe o que acontece? Por amor, o próprio Deus nos disciplina. Por amor, o próprio Deus nos corrige. Eu queria que você entrasse sem bronca nessa exposição de hoje. Às vezes nós enxergamos o Senhor como um déspota, né, que permite essas coisas ruins acontecerem, a gente coloca Deus na parede, mas se nós fizermos uma análise profunda da história da humanidade, nós vamos ver muito mais misericórdia e graça. Talvez não tenhamos nem espaço para ver essa nossa fala ser construída a respeito de um Deus que é déspota.
nós vamos ver um Deus que é misericordioso, paciente demais com a gente, longânimo, um Deus que já poderia ter resolvido a questão da ira dele contra o pecado, mas que ainda está dando uma oportunidade para você caminhar numa vida de integridade. Então, quando ele faz isso, ele disciplina, e o objetivo dessa disciplina é justamente um chamado de volta à integridade que Deus exige do seu povo. Vamos ler o texto, verso 1 e verso 2, para a gente conseguir enxergar. Você mesmo, depois dessas considerações iniciais que são necessárias até para ajudar os próximos pregadores, no que a gente vai ter esse panorama de Daniel, você vai conseguir perceber aí nesses 2 versículos já alguns desses temas. Diz assim o verso 1: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. Diz o verso 2 que o Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, o rei de Judá. Talvez cause uma certa estranheza a gente olhar, vendo que o Senhor deu a vitória para Nabucodonosor sobre Jeoaquim. Talvez cause mais estranheza ainda é o autor dizer que ele permitiu que, além de dar a vitória, que ele levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro do Deus dele. Uma afronta, não é? Roubou as coisas da casa do Senhor. Roubou a palavra. Roubou os objetos. E diz o texto que o próprio Deus permitiu com que ele fizesse isso. Talvez isso dê um nó na nossa cabeça. Mas, meus irmãos, o primeiro cenário que esse texto ele mostra para a gente aqui, que Deus disciplina seu povo para trazer de volta a integridade. Como vocês sabem, era um tempo de falta de integridade, um tempo muito parecido com o nosso. Isso me traz um pouco de medo, tá, irmãos? Porque Deus pode disciplinar qualquer um de nós aqui, a partir do momento que nós tenhamos deturpado esses conceitos de integridade. Primeira coisa que a gente observa é que Deus disciplina o povo quando esse povo deixa de obedecer à palavra dele. É importante, muito importante, meus irmãos, que nós entendamos que os filhos são disciplinados. Deus disciplina os filhos, os bastardos não. Deus disciplina aqueles quem ele ama. Até porque os bastardos já estão entregues às suas próprias disciplinas, aos seus próprios processos disciplinares, às suas próprias lutas que não conseguem sair disso. Deus disciplina os filhos. Como eu disse para você, a disciplina ela é um ato de amor, ainda que ela seja ministrada com lágrimas. Eu acho que não tem nenhum pai, nenhuma mãe prazerosa em disciplinar fisicamente aqui o seu filho. Não sei que você tenha problema. Mas não há prazer nosso em fazer isso. Às vezes a gente até adia, né? Às vezes a gente até vai uma chance, outra chance. Às vezes a gente é negligente. Mas Deus não. Deus disciplina os seus filhos no tempo certo. Deus, como diz gente muito antiga, Deus está vendo. Já ouviram essa frase? Deus está vendo. Algumas verdades se destacam aqui. Primeiro, irmãos, a obediência traz bênção, mas a desobediência traz maldição. Em que eu e você, isso é uma análise pessoal, temos desobedecido ao Senhor. Domingo após domingo, semana após semana, você tem sido confrontado e a gente continua desobedecendo o Senhor. Os tempos aqui de prosperidade e crescimento de Israel foram durante o reino dos homens que andaram com Deus. A maioria não andou com Deus. Nós sabemos que sempre que um rei se desviava, o que acontecia? O povo se corrompia e todo mundo sofria.
Salmo 33, verso 12, tem uma lembrança sobre isso, que diz: feliz é a nação que quem governa é o Senhor. Uma vez que o rei governa mal, o povo padece. No templo do cativeiro, o rei, os sacerdotes e o povo estavam mergulhados. Gente, não era fora da igreja não, era dentro da igreja. A falta de integridade era dentro da igreja. O pecado estava dentro da igreja, um tempo de apostasia teológica, um tempo de depravação moral, um tempo de impiedade, de perversão. Quando a gente para pensar nisso, a obediência traz bênção e a desobediência traz maldição. Quando a gente desobedece, gradativamente a gente está acumulando maldição para a nossa vida. É duro dizer isso, mas é a palavra de Deus que diz. A gente vai construindo cenários desconhecidos de maldição para a nossa vida. Então veja que a obediência a Deus é uma própria proteção para nós mesmos. De quem? De nós mesmos. Isso nos leva a uma outra lição, que quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas é o próprio pecado do povo. É que a gente terceiriza pecado. A gente coloca a culpa no outro. O Paul Tripp, num livro dele chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor, que eu já citei aqui pelo menos 3 anos, diz pra gente que o problema não está no outro, o problema está no nosso coração. É a forma como a gente reage quando eu for atacado, quando eu for confrontado, quando eu for maltratado. Se o coração estiver bem, se o coração estiver acumulando, como diz o Salmo 119, guarda a palavra no coração, acumula a palavra no coração. É o tal do pré-preparo. Se você estiver diariamente se pré-preparando, vai ser mais fácil enfrentar as lutas. É que a gente descobre que a gente não tem o pré-preparo. A gente vai para a luta assim mesmo na coragem, né? Vamos ver o que vai dar hoje. Se der, eu cito o Salmo 23. Se não der, eu peco mesmo. E aí a gente vai levando. Só que a gente vai acumulando maldição para a nossa vida. Judá não caiu, irmãos. Judá foi entregue. Nabucodonosor não prendeu o rei. Deus entregou o rei. Os utensílios da casa de Deus, eles não foram saqueados. Eles foram entregues ao inimigo pelo próprio Deus. Não precisamos de ninguém para pecar, irmãos. Basta o nosso coração corrompido e não preparado. E com isso nós vamos acumulando maldição sobre as nossas vidas. Uma outra lição que Deus nos chama para nos corrigir é que em vez de o rei aqui rasgar as suas vestes ao ouvir a mensagem de Deus, ele rasgou a palavra de Deus. Ele queimou. Ele mandou prender o profeta. Não quero ouvir Deus, não. Eu quero que o pastor se exploda. O pastor da época, tá, irmãos? Eu quero que o profeta que está me incomodando, que fica me enchendo o saco, eu quero que ele... Eu vou acabar com ele. Quantos profetas estão pregando nessa noite? Em tantas igrejas no Brasil e no mundo, ainda anunciando a voz de Deus, denunciando o pecado, chamando para uma responsabilidade do juízo que nós estamos acumulando, chamando ao arrependimento, trazendo uma palavra de esperança, e muitas vezes nós nos tornamos indiferentes ao que está sendo pregado. Que mundo, que tempo é esse, irmãos? Eu, como pastor, até no meu momento aqui de confissões pastorais, eu nunca comecei janeiro tão cansado. Não sei se vocês estão assim, mas eu estou cansado. Eu não tirei semana passada. Estou cansado. Que mundo agonizando é esse? Que sofrimento é esse que está acontecendo? Seria muito mais fácil se nós nos rendêssemos ao Senhor. Seria menos pesado se nós nos rendêssemos ao Senhor. Talvez a gente não queime a palavra de Deus. Talvez a gente não mande prender o profeta, mas talvez a gente rejeite a palavra de Deus e o resultado acaba sendo o mesmo. Outra lição é que a certeza do cumprimento das ameaças de Deus
sobre a desobediência deveria levar o povo ao arrependimento. O povo não se arrependia. Você já teve a experiência de chamar o seu filho, seja adolescente, criança, adulto, e conversar com ele sobre algo que ele está fazendo errado, e você corrige, você ensina, você tenta por um plano A, um plano B, você tenta de todos os jeitos, mas o cidadão não se arrepende? O que isso causa no coração de um pai e de uma mãe? Tristeza. Estou querendo oferecer um banquete para ele. Ele prefere comer comida de porco. Muitas vezes é assim que o Senhor reage conosco. Eu estou querendo dar o melhor dessa terra e da eternidade para eles, mas ele quer insistir de ficar aqui nessa vida. Ele quer insistir em fazer pós-graduações em coisas materiais, ao invés de se pós-graduar em coisas eternas. Ele quer insistir em enxergar a vida pela cronologia da pauta da filosofia desse mundo, desse tempo, enquanto ele deveria se guiar pela cronologia da palavra. Vocês acham que o Senhor não se entristece com a gente? Entristece. O coração dele entristece. É fácil jogar essa carga para o filho, né? E como é que fica a nossa relação com o nosso Pai? Quando o povo deixa de obedecer a sua palavra, Deus disciplina. Talvez seja por isso, irmãos, que muita gente, que o mundo tem sido disciplinado. Talvez seja por isso que eu, você, em algumas semanas, nós temos sido disciplinados emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. E a disciplina não é para jogar a gente fora, não. Não presta mais. Não é aluno que a gente está dando aula, bota para fora porque não funciona. Não. A disciplina é para trazer de volta. Quando o Senhor nos disciplina, muitas vezes é porque nós deixamos de obedecer a sua palavra. Tá, eu vou considerar que a gente está de férias. Mas eu vou contar, a partir de fevereiro, quantas pessoas de fato estarão interessadas em ouvir a palavra de Deus aqui neste lugar, 1h30 pela manhã e 1h à noite. São 2h30 de exposição, de discussão bíblica para te proteger de 168 horas na semana. Hoje, eu fiquei um pouco triste. Acho que os nossos professores se dedicaram, estudaram, gastaram tempo para ministrar a palavra do Senhor para você, para fazer você amar mais a palavra de Deus. Mas o nosso público pastor, estava chovendo. Pastor, é férias. Eu espero que realmente, irmãos, seja chuva e férias. Porque se nós não amarmos a palavra de Deus, Deus vai nos disciplinar. Misericórdia. Misericórdia. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Eu espero de verdade e oro, porque o que nós temos feito aqui, voltei para casa hoje pensando na Martinha, pensando no Jairo, pensando na Larissa, os meninos lá em casa. Nossa, a aula hoje foi muito legal, foi não sei o quê. Eu falei, glória a Deus. Mas quantos estão perdendo? Quantos perderam o prazer? Quantos querem e não podem? E quantos podem, mas não querem? Irmãos, não tem nada mais precioso nesse mundo do que conhecer esse livro. Não tem. Isso que nós acabamos de cantar, ele é o meu tesouro, ele é a coisa mais preciosa. Ele está acima da Carol, ele está acima dos meus filhos, ele está acima do meu ministério. Ele é único, não há nenhuma comparação com ele. É o que a gente acabou de cantar. Mas isso é verdade na sua vida? As suas ações, o seu interesse demonstram: pastor, mas eu trabalho a semana toda. É por isso que está escrito lá no Gênesis: trabalham um tanto de dias e um dia para descansar e santificar. Agora, se você quiser mudar a regra,
Se quiser mexer no fundamento, aí é com você. Mas você vai ser disciplinado. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Sabe a única coisa que de fato vai fazer você ficar protegido nesse mundo? Você sabe o que é? É a palavra de Deus. Não tem mais nada que te proteja. Porque ela é eterna. Né? Chega a ser até constrangedor. Irmã Silvia no hospital mandando mensagem pelas filhas. Manda o link porque eu quero participar. Quero ver o que está acontecendo. Não bate, não fecha a conta, irmãos. Não fecha. Não fecha. Jovens, adolescentes, cadê vocês? Não fecha a conta. Deus pode disciplinar vocês, meninos. Se vocês não amarem a palavra dele. Se vocês brincarem com ele. Pais, não sejam negligentes em deixar de oferecer a palavra de Deus para os filhos de vocês. Já disse na semana passada, vou dizer de novo, não se trata de religiosidade, de regra. Você pode sim faltar a um culto por uma doença, por um momento difícil, mas não é regra, é exceção, igreja. É exceção. Pensa comigo, se faltam só poucos dias, poucos anos, se de fato o que a gente está falando é que Jesus está prestes a vir, por que a gente vai ficar se dedicando para outras coisas? Eu tenho que me apegar à palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai me dar estrutura emocional para enfrentar o dia difícil de amanhã no trabalho. É a palavra de Deus que vai me ensinar sobre soberania, sobre providência, se você for demitido amanhã. Aí você só vem correndo quando o negócio está difícil. Não precisa. Caminha com o Senhor em triunfo, em segurança. Deus disciplina. Tem irmãos na nossa igreja que estão sendo disciplinados pelo Senhor. A gente pode ser disciplinado pelo Senhor quando a gente abandona a palavra dele. Segundo cenário aí que Deus disciplina o povo é quando o povo substitui a palavra de Deus por uma experiência mística. Essas pessoas aqui eram acostumadas com misticismo, com ecumenismo, com sincretismo. Estava tudo misturado. Ele disse que não tinha nenhum outro Deus. Primeiro mandamento, qual é? Não terás outro Deus ante de mim. Não façam uma projeção de deuses na vida de vocês. Não existe outro, só existe um. Talvez seja esse o principal e o primeiro mandamento, justamente porque uma vez que nós temos outros deuses, todos os outros mandamentos caem. Não troque a palavra de Deus por uma experiência mística. Eu sei que você estuda, eu sei que você tem conhecimento. Não troque por filosofias, não troque pelos movimentos. Lembra que nós citamos os nomes na semana passada para que vocês ficassem por dentro desses nomes? Sacramentalismo. Lembram disso? Falamos de existencialismo, falamos de racionalismo, falamos de humanismo, falamos de hedonismo, falamos de G12, falamos de tantos coaches messiânicos. Não troquem isso pela palavra de Deus. Ela por si mesmo fala, ela por si mesmo nutre, ela por si mesmo ensina, corrige. Ela tem poder de fazer isso conosco, irmãos. A palavra de Deus, ela é suficiente. Talvez você ainda não tenha tido uma experiência singular com a palavra de Deus. E talvez você não conheça a profundidade e o poder que há nisso aqui. É por isso que o apóstolo Paulo, depois de tomar uma cacetada, ficar alguns dias cego e depois de voltar para a ativa, diz que o poder de Deus é o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele teve um encontro, talvez você não tenha tido um encontro ainda, talvez você ainda seja um ateu prático. Sabe o que é ateu prático? Gente que lê a Bíblia, que vem para a igreja, que ora, que participa da reunião de oração, que faz toda a cartilha bonitinha, mas ainda não conhece Deus. Tá cheio, assim nas igrejas. Essa igreja aqui, não sei se tem muito, mas essas igrejas que pregam o que as pessoas querem ouvir, tá assim,
Eu duvido o cidadão visitar aqui, ouvir uma palavra de disciplina de um Deus que ama e voltar, a não ser que ele tenha sido trocado de fato pela palavra. Não troque por experiências místicas. Nós vamos lembrar, irmãos, que o povo de Judá deixou de confiar em Deus para confiar no templo. O povo de Israel trouxe a arca para o campo de batalha, pensando que Deus estaria com eles e lhe daria a vitória sobre qualquer circunstância. Tem um objeto aqui, a arca está com a gente. Não é assim que funciona. Eu disse na semana passada, não existe evangelho sem renúncia. Não tem jeito, não tem jeito. Por mais que nós não queiramos, não tem jeito. Não é um símbolo, não é um objeto. É o próprio Deus. É uma relação íntima com Deus. Deus não se revela para quem não busca. Você vai ficar brincando de Deus, vai ficar brincando de evangelho, vai ficar brincando de Jesus. Esse povo estava fazendo isso. Vocês vão lembrar que os sacerdotes de Israel, os filhos de Eli, eram homens impuros, adúlteros, malignos. Eles lidavam com o sagrado, mas eles eram profanos. É possível lidar com o sagrado e ser profano? Opa! É possível lidar com igreja todos os dias e ainda assim ser profano? É só não buscar o Senhor de todo o coração, de toda a alma. Qual foi o resultado? A Arca da Aliança foi roubada, os sacerdotes foram mortos e naquela época 30 mil homens morreram. Irmãos, a mensagem ainda vale. Deus exige santidade na relação com o seu povo. Nunca diminuiu o padrão. Passou na minha mente hoje, tá? Confissões pastorais. Caramba, vou diminuir os cultos para 15 dias na igreja. Tá, só passou. Tá bom? Já que a gente tem um rodízio de 15 em 15, só passou, Paulo. Fraqueza. Às vezes eu estou tentando ser Deus também sobre a vida da igreja e vem minhas fraquezas, né? Não vou fazer escola bíblica dominical de 15 em 15 dias, já que o pessoal só vem de 15. Aí o Senhor me disse lá no meu pensamento, eu não baixo o meu padrão, André. Eu não baixo o padrão. São vocês que têm que se alinhar ao meu padrão, não sou eu que tenho que me alinhar ao padrão de vocês. É o que vem acontecendo aqui. Rebaixaram o padrão de Deus. Mistificaram o padrão de Deus. Meus irmãos, quando os verdadeiros tesouros espirituais são perdidos na nossa vida, a perda dos tesouros materiais vem como sinal da disciplina de Deus. Se perdeu o tesouro espiritual, vai comprometer o tesouro material. O profeta Daniel, ele foi enfático aqui. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Isso mostra para a gente que Deus está no controle da história, que até os ímpios estão a serviço dos propósitos de Deus. Nesse segundo ensinamento que nós temos, a gente pode aprender que quando o povo de Deus troca experiências místicas, coloca essas experiências místicas, as suas âncoras, os seus fundamentos no lugar da palavra de Deus, Deus, por amor, nos para. Já foi parado por Deus? Eu já? Falei, filhinho, vem cá. Senta aí. Eu vou te deixar uns dias aqui de molho na cama. Eu fiquei 13 na minha cama. Não, na minha cabeça estava tudo bem. E fui engolido ali por pensamentos. Não conseguia levantar. Foi gente orar lá em casa. Falei, mas eu sou o pastor da igreja. Eu sou tão pecador quanto. Preciso de ajuda, preciso de gente orando. E o Senhor me parou para marcar a minha mente, para selar uma experiência comigo. Que Ele é o Deus que resgata qualquer condição humana das trevas. Eu não duvido mais disso, irmãos. Não que eu não confiava antes, mas quando a gente vive essa experiência, a gente ganha propriedade com Deus.
E a responsabilidade aumenta diante dessa experiência. Qual foi a última vez que Deus te parou? Seja numa agonia da alma, numa tristeza profunda, você não conseguia se movimentar, você não conseguia sair do lugar. Ele te colocou numa cama, por exemplo. Qual foi o último dia que Deus provocou na sua vida um retiro para poder dizer assim, para tudo, porque você está fazendo tudo errado. Vamos resetar aqui o programa e vamos começar de novo. Sabe que às vezes a gente fica chateado quando Deus para a gente, porque o mundo diz que a gente não pode parar, né? Se a gente parar, a gente fica fora da agenda, da loucura, né? A gente não dá lucro. Se não der lucro, não. É assim que o mundo vê a gente. Mas o Senhor às vezes para a gente. Vou te parar porque eu te amo. É como um filho que está correndo, fazendo coisas erradas, todo dia está indo numa direção errada e você se coloca na frente dele. Vai doer. Mas eu vou te parar, porque eu te amo. Se Deus te parou em algum aspecto físico, emocional ou espiritual, glorifique a Ele, renda-se a Ele, porque Ele se importa com você. Por último, Deus disciplina quando este povo tenta tomar o controle que pertence só a Ele. Irmãos, nós precisamos admitir que por causa do pecado, eu e você temos uma tendência de querer controlar todas as coisas. Não é verdade? A gente dá, mas a gente não dá. A gente dá, às vezes pede, presta aí rapidinho, senhor. Deixa eu dar um rumo aqui para a minha vida. Nós olhamos aqui para o povo de Israel, para os ímpios, e muitas vezes nós criticamos, mas na verdade nós estamos apenas repetindo o comportamento deles. Muitas vezes achamos que temos o controle por causa da nossa posição, por causa dos nossos títulos, por causa da nossa condição financeira, até quebrar tudo, por causa da nossa condição emocional, por causa da nossa experiência. Ai de nós quando nós caímos na armadilha do controle pelo que nós temos ou pelo que nós somos. Ai de nós. É bem aí, irmão, que nós esquecemos que nós não fomos criados para controlar todas as coisas, mas nós fomos criados para depender daquele que controla. Há descanso nisso, nessa disciplina. Nós lidamos com algumas pessoas aqui na igreja que têm parentes, filhos, esposo que não são convertidos. E isso dá, às vezes, um desespero na gente. Dá até vontade de desistir, mas lembre que cada ser humano, antes mesmo de você desejar os seus filhos ou qualquer coisa, já tinham sido planejados por Deus. Nosso trabalho é orar por eles, é dar o exemplo, é pregar. Quando a gente cansar, a gente busca ajuda na palavra, busca ajuda no irmão, busca ajuda no Senhor, para que a gente continue crendo que Deus controla todas essas coisas. Talvez seja esse o motivo pelo qual muita gente tem adoecido o corpo e a alma. A gente não foi criado para ver tudo. Vai lá no Gênesis. É que quiseram ver tudo. A gente não foi criado para saber tudo. A gente não tem, na anatomia de Deus, ele não criou a gente com um super cérebro, com estruturas cerebrais. A gente não aguenta. Quando a gente passa do limite, o que acontece com o nosso corpo? A gente sente incômodo, dor. Porque a gente não foi feito para isso. Aí às vezes a gente agride o próprio corpo porque a gente precisa ser disciplinado por Deus para Ele dizer, filhão, filhona, calma, para. Em Daniel nós vemos isso. Por exemplo, quando Deus permitiu que aquilo em que seu povo confiava fosse profanado. Como eu disse para você no início da leitura. Talvez cause um nó na sua cabeça ver que o próprio Deus permitiu que isso acontecesse. Que o povo dele fosse envergonhado, profanado. Mas para quê? Para que eles aprendessem a depender de Deus e não de uma fé mística. É triste, irmãos, constatar como nós repetimos esse comportamento. É como se o Senhor dissesse para a gente, entrega tudo, filho, eu sei do seu medo.
e nós disséssemos para ele, não posso. A questão é que quando nós dizemos não posso, pode significar não quero, ou pode significar que eu ainda sou Deus sobre minha própria vida. Eu concluo com vocês essa abertura dessa proposta que virá a partir de Daniel, tirando algumas lições oportunas e práticas. A primeira, irmãos, é que o cálice da ira de Deus um dia vai transbordar, tá? A paciência de Deus tem limite. Eu espero que hoje à noite você responda isso ao Senhor. O mesmo Deus que adverte, aconselha, exorta, chama, clama, é o mesmo que usa a vara da sua ira para disciplinar. Quem não ouve a sua voz terá de ouvir o rugido do leão. A segunda lição é que o pecado não compensa. Aqueles que vivem na prática do pecado um dia vão ser apanhados. E ninguém pode escapar. Louco é aquele que zomba do pecado. A terceira lição é que uma religião apenas de rótulo não pode nos ajudar no dia da calamidade. O povo de Deus confiava no templo, não em Deus. Eles eram religiosos, não levavam a palavra de Deus a sério e por isso eles foram levados cativos. A quarta lição é que o amor de Deus é visto até mesmo na sua disciplina. Deus ama tanto o seu povo que ele usa o chicote para trazer a gente ao arrependimento. O povo só conseguiu aqui libertar-se da idolatria no cativeiro por causa dessa ação de Deus. A última lição é que Deus é soberano e de seu trono ele dirige até mesmo as nações ímpias para que elas cumpram seus propósitos supremos. Eu quero terminar com essas duas frases com vocês. Vou disponibilizar depois no grupo da igreja para que vocês pensem sobre disciplina e integridade e que nós respondamos à disciplina e o chamado de Deus nessa noite para as nossas vidas. Deus está chamando todo mundo aqui, irmãos. Ele está dando um alerta para a gente. A primeira frase diz que a disciplina de Deus é um chamado firme e misericordioso dele para que os seus filhos amados vivam e desfrutem dos benefícios da integridade que ele mesmo exige na relação com os seus. Esse é um conceito saudável e bíblico de disciplina. E quero terminar com a frase desse poeta inglês, William Cowper, que diz que por trás de uma providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos pedir isso juntos ao Senhor?